Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais S1 Live e Paparazzo Rubro-Negro. Estou aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha, que sempre está ligado em todas as informações aqui nos canais Paparazzo. E antes de mais nada, pedir para você que está aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like, porque é muito importante para a gente, ajuda demais no crescimento do nosso trabalho. E também vai te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. E olha, tem novidade pra gente trazer pra vocês. Ontem o Marcos Braz deu uma entrevista, falou que o Flamengo não pretende contratar mais reforços. No entanto, saiu hoje uma informação de que o Flamengo pode trazer uma joia do Vasco. E eu vou trazer todos os detalhes pra vocês. Mas é claro, pedir pra você que tá aí se inscrever, deixar aquela moral pro nosso trabalho. E também, se você quiser, assim como eu tô em Curitiba. Acordei cedo já para acompanhar todo esse dia do Flamengo aqui no hotel em que a delegação rubro-negra está hospedada. Vou trazer todos os detalhes para vocês. Mais tarde a gente vai trazer toda a cobertura direto da Arena da Baixada. E se você quer, assim como eu, viajar com o Flamengo, na cobertura do Flamengo, manda mensagem para a agência que nos leva para o Brasil e para o mundo, a Outsider Tours. Eles estão com pacotes excelentes para a semifinal da Copa Libertadores, tanto para o jogo de ida quanto para o jogo de volta contra o Vélez, o jogo de ida na Argentina e o de volta no Maracanã. Então, manda mensagem para eles e vamos acompanhar o Mengão todo mundo junto. Mais tarde a gente vai estar direto da Arena da Baixada para trazer todos os detalhes para vocês. Bom, vamos lá, né? Algumas informações importantes que a gente precisa trazer antes de mercado e tudo mais. Vamos para as informações do jogo de hoje, decisivo entre Atlético Paranaense e Flamengo. O mando é do Atlético, então por isso o nome vem antes. Local e horário: a Arena da Baixada, às 9h30 da noite a bola rola. O árbitro que será o responsável por apitar a partida é o Rafael Claus, que apitou inclusive o Atlético Paranaense e o Flamengo no início do ano pelo Campeonato Brasileiro. Foi até o jogo do lance polêmico do Maurício Isla, né? Foi pênalti, não foi pênalti, se realmente teve toda aquela polêmica, se realmente foi pênalti. Ele é o árbitro dessa partida, Rafael Claus. Particularmente, eu gostei da escolha. Acho que o Rafael Claus é um bom árbitro e ele comandará a partida. Terá o auxílio do Danilo Ricardo Simon e Neuza Inês. Quarto árbitro é o Lucas Paulo Torezin e o VAR será administrado pelo Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. E você vai poder assistir essa partida. A transmissão será feita pela Rede Globo e também pelo Sport TV. Então, os jogos passarão nesses dois canais, né? A Globo em TV aberta e o Sport TV, TV fechada. E vamos para a provável escalação do Flamengo, né? O Flamengo que tem 2 desfalques confirmados para esse jogo por conta de suspensões, e a gente vai trazer até um detalhe importante sobre o Davi Luiz. O Davi Luiz foi julgado na manhã desta quarta-feira. A gente vai trazer alguns trechos da defesa do Flamengo, representado pelo advogado Michel Assef. Ele representou o Flamengo nessa sessão, defendendo o Davi Luiz, e a gente vai trazer alguns detalhes para vocês, mas o Davi Luiz foi punido, né? Ele que já estava suspenso, foi punido, a gente vai trazer para vocês. Bom, vamos para a provável escalação, sem o Davi Luiz e sem o Thiago Maia, que também está suspenso. O Flamengo vai a campo com o seguinte time: Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz. Arthur Vidal substituindo o Thiago Maia. O Fabrício Bruno também entrou no lugar do Davi Luiz. Arthur Vidal, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Pedro e Gabriel Barbosa na frente. E só um detalhe: o Flamengo também precisa ter atenção redobrada nessa partida. Por quê? Gabriel Barbosa, o Gabigol, e o Everton Ribeiro estão pendurados. Caso o Flamengo avance, se Deus quiser vai avançar, consiga a classificação para a semifinal da Copa do Brasil,
o Gabriel Barbosa e o Everton Ribeiro vão precisar ficar muito atentos para eles não tomarem nenhum cartão nesse jogo contra o Atlético, no jogo de hoje contra o Atlético, para não serem punidos e ficarem de fora do jogo de ida da semifinal, caso o Flamengo avance. Então, o Flamengo precisa de toda a atenção, principalmente esses jogadores precisam de toda a atenção, porque estão pendurados. E os desfalques, né? Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Diego Alves. O Rodrigo Caio, que inclusive faz aniversário nesta quarta-feira, inclusive o Flamengo até já deu parabéns, então aniversário do Rodrigo Caio, ele que desfalca a equipe, mas até uma informação, uma boa notícia, né? Uma informação divulgada pelo Jornal O Globo, é que a recuperação do Rodrigo Caio, depois dos trabalhos em campo, animou a diretoria e o departamento médico do Flamengo e, nesse momento, a possibilidade de se realizar uma nova cirurgia está afastada. O zagueiro seguirá realizando o trabalho com o tratamento conservador, né? Trabalhos em campo e fisioterapia. Então, uma boa notícia sobre o Rodrigo Caio, ele que vem desfalcando o Flamengo, mas já tem, então, essa boa notícia de que a cirurgia, nesse momento, está descartada, de acordo com o jornal O Globo. A decisão por não fazer o novo procedimento e optar por fisioterapia passava pelo prazo de retorno do atleta, que ficaria muito mais tempo fora. A previsão é de que Rodrigo Caio precise de pelo menos mais um mês de recuperação. Então, apesar dessa notícia de que o Rodrigo Caio não vai operar, pelo menos nesse momento, o Rodrigo ainda deve ficar mais um mês fora. Então, é uma boa notícia, mas também a gente tem um período ainda do Rodrigo fora. Mas, vamos lá, né? Os zagueiros estão representando muito bem. O Davi Luiz em grande fase pelo Flamengo, a melhor dele, inclusive. Fabrício Bruno também. E vamos contar com o Fabrício Bruno e com o poder da bola aérea, né? Isso porque o Fabrício Bruno, no jogo contra o Atlético Paranaense no domingo, fez 2 gols de cabeça, né? Os 4 gols do Flamengo, 4 dos 5 gols do Flamengo contra o Atlético Paranaense no domingo foram por bolas aéreas. Então, vamos contar com mais esse poder das bolas aéreas. E também um outro dado importante é que o Atlético Paranaense é o pior time da Série A, com um resultado em relação a gols sofridos por bolas aéreas. O Atlético sofreu 31 gols. O espião estatístico trouxe os times da Série A com mais gols aéreos sofridos na temporada, e o Atlético é o que tem o pior rendimento. Com 31 gols, o Atlético Goianiense com 30, o América Mineiro em terceiro lugar, junto com o Bragantino, com 26 gols. Então, o Dorival pode ter esse triunfo, né? Pode ter essa vantagem contra o Atlético Paranaense nas bolas aéreas. E olha só, uma outra informação importante também para trazer para vocês. Se o Flamengo avançar nessa fase, né? Se o Flamengo conseguir a vitória e a classificação contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira na Arena da Baixada, o clube pode embolsar cerca de 8 milhões de euros em premiação só por passar para a semifinal da Copa do Brasil. Então, além da classificação e da vitória, que é muito importante, o Flamengo ainda pode embolsar um valor cheio, né? Porque 8 milhões de reais só com a classificação para a semifinal. E vale lembrar que o valor da premiação para o vencedor da competição, né, para o campeão da Copa do Brasil esse ano, será de 60 milhões de reais. O maior valor, a maior premiação da história do torneio. Torneio, inclusive, que aumentou todos os valores, as premiações para classificações também aumentaram. E o Flamengo pode embolsar aí 8 milhões se passar para a semifinal da Copa do Brasil, né? Esse é o objetivo, essa é a intenção do Flamengo e a gente torce para que isso aconteça. Bom, uma outra informação para a gente trazer aqui para vocês, antes de trazer alguns detalhes desse julgamento do Davi Luiz. A CBF mudou novamente a data e o horário do clássico entre Botafogo e Flamengo pelo Brasileirão. O jogo será no dia 28 de agosto, um domingo, às 6 horas da tarde no Newton Santos. Antes, o jogo tinha sido remarcado para 11 horas da manhã no domingo no Newton Santos. E agora, o jogo será realizado 6 horas da tarde
no dia 28 de agosto, domingo. Então, informação que a gente pode trazer para vocês sobre essa mudança. Galera, vamos então trazer o resultado, né, desse julgamento do Davi Luiz. Davi Luiz que não viajou com a delegação, está fora, porque foi expulso na última partida por um xingamento ao árbitro após uma marcação da falta. E o STJD, o STJD decidiu pela advertência do Davi Luiz e ele foi punido. Ele foi advertido com uma partida fora pelo xingamento ao árbitro na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Vou trazer aqui um detalhe, né, um trecho desse julgamento da defesa do Flamengo, representada pelo Michel Acef. Ele não vai participar da partida de hoje exatamente por conta dessa expulsão, o que é lamentável, um prejuízo enorme para o Flamengo. Então, por conta disso e por conta da primariedade, que ele veio aqui dizer para os senhores que jamais foi expulso na carreira dele inteira em razão de reclamação. Então, por todos esses fatos, vem também requerer a absolvição do atleta Davi Luiz. No entanto, apesar, né, dessa tentativa de absolvição do Davi Luiz, ele não foi absolvido, mas a notícia não é tão ruim assim. Por quê? Davi Luiz ele foi advertido com uma partida fora pelo xingamento. No entanto, como o jogador já está cumprindo, né, essa suspensão no jogo de volta, nesse jogo que acontece nesta quarta-feira, o Davi Luiz ficará à disposição do Flamengo caso o clube avance para a semifinal da Copa do Brasil. Então, apesar da punição, Davi Luiz foi punido pelo STJD, uma pessoa só dentro do julgamento, dentro da sessão, votou pela absolvição do jogador, apenas um votou, o restante votou realmente pela advertência ao Davi Luiz, mas essa advertência que foi até baixa, né? Foi uma advertência até um pouco tranquila, se a gente parasse para pensar que o Davi Luiz poderia pegar de 1 a 6 jogos. O Davi Luiz pegou apenas uma partida e essa partida ele já está cumprindo nesta quarta-feira, no jogo de volta das quartas de final. Então, caso o Flamengo avance para a semi, Davi Luiz está liberado para atuar pelo Clube de Regatas do Flamengo. Então agora só depende do Flamengo essa classificação, sempre dependendo, né, gente? Vamos lá acompanhar. Achei interessante também, mais uma vez o Michel Acef foi muito bem na defesa, foi muito bem representando o Flamengo. Trazer aqui mais um trecho. No final do jogo, um jogo em que o Luiz Flávio foi muito mal, inclusive foi afastado pela CBF em relação a essa partida, ele foi muito, muito mal. Ele não conseguiu controlar a partida. Então ele foi, sim, afastado. A CBF declarou que foi por conta exatamente dessa partida. E além disso, só para lembrar, né, o Luiz Flávio ele foi também o árbitro que admitiu que mentiu na súmula, num caso envolvendo o Diego Ribas. Ele admitiu que mentiu na súmula por uma situação envolvendo o Diego Ribas. Então, é realmente lamentável que o STJD tenha punido até mesmo o Davi por um gol, né, gente? Ele foi expulso, ele estava expulso, estava fora já, mas é lamentável que essas situações passem para fora do campo, né? Então, Flamengo, apesar dessa punição ao Davi Luiz, o Flamengo sai com um saldo muito positivo, uma defesa muito bem representada pelo Michel Acef. Ontem, Flamengo teve, né, os dois jogadores mais importantes do elenco, um dos dois mais importantes, Arrascaeta e Gabigol, foram absolvidos, estão liberados à disposição, e o Davi Luiz, que foi advertido com uma partida fora pelo xingamento, já está cumprindo a suspensão e ficará à disposição. Então, olhando o saldo do Flamengo nesses dois julgamentos, foi um saldo muito positivo. E agora vamos para as informações de mercado, porque hoje o Caê Mota, do Globo Esporte, trouxe uma matéria trazendo algumas informações importantes. O Flamengo fez uma consulta pelo Andrei Santos e acompanha conversas por renovação com o Vasco.
Com relatórios em mãos e ótimas referências, o clube rubro-negro busca informações sobre as condições caso a negociação siga travada, mas a entrada da 777 aproxima vascaínos de acerto. Então, o Vasco, que tem um impasse na renovação de contrato do jovem volante de 18 anos, é uma promessa, inclusive. Sabendo desse impasse, o Flamengo fez contato para saber dos números que envolvem as tratativas e agora a diretoria monitora à distância o desenrolar dos fatos. Caso o Vasco e o Andrei não cheguem a um acordo, o Flamengo já se posicionou como um dos clubes à espera de uma brecha. As informações, de acordo com o Caio Mota, são de que o clube da Gávea não formalizou qualquer tipo de proposta e vê a situação com cuidado para evitar conflitos com o rival. Mas a boa relação com o Giuliano Bertolucci, que é o empresário do Andrei Santos, abriu o caminho para uma consulta. O empresário gera a carreira do garoto de 18 anos e tem um bom trânsito com os dirigentes rubro-negros desde o início da gestão do Rodolfo Landim. Então, o Flamengo está monitorando a situação do Andrei Santos, destaque da equipe na Série B, com 5 gols marcados. O volante tem apenas mais 1 ano de contrato com o Vasco e uma multa considerada baixa para os padrões rubro-negros no mercado interno, 14 milhões de reais. É realmente uma multa bem baixa. Mas, apesar dessa situação, apesar, inclusive, das pessoas próximas ao jogador, ao Andrei, entenderem que essa consulta do Flamengo e essa opção do Flamengo é bem sedutora para o atleta, até por uma questão de carreira, eles têm também o entendimento de que o Vasco é prioridade nessa negociação com o Andrei. Então, recentemente as conversas evoluíram para um final feliz pela renovação, com a participação da 77 Partners, empresa que assumiu a SAF vascaína. Então, o Flamengo monitora a situação do Andrei Santos. Ontem, o Marcos Braz deu uma entrevista à Goal, né, sobre mercado, disse que o Flamengo não tem interesse na contratação de mais nenhum jogador, a janela fechou, mas eles trazem também, eles estão monitorando, né, essa situação do Andrei Santos, tá? E é interessante também a gente trazer essas informações, porque o Flamengo, mesmo com a janela de transferências para chegadas fechada, continua também atento ao mercado brasileiro. E o Andrei Santos, um jovem de 18 anos, é uma excelente opção. Mas a gente vai aguardando para trazer todos os detalhes para vocês. É uma boa opção do Flamengo, o Flamengo monitora, mas vamos aguardar. Mas Marcos Braz disse ontem, todas as negociações estão encerradas. Acho que foi uma janela acima da média. Bom, galera, mais tarde eu volto com mais informação, mais notícia nesse dia que eu tô com o coração apertadíssimo de nervoso. E conto com a audiência de vocês. Um beijo, até mais!